Oi, gente, boa noite. É um prazer estar iniciando esse ciclo de palestras aqui da plataforma. Uma honra para mim estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. Hoje a gente vai falar de alguns assuntos que as meninas do Tech Woman tiveram o prazer de ouvir um pouquinho antes de vocês, porque eu fiz uma palestra com elas sobre liderança feminina, e aí tem alguns aspectos que eu vou tratar aqui que elas já estão um pouquinho por dentro. Mas por que a gente resolveu fazer essa palestra hoje? Porque a gente está passando por algumas situações, não só na plataforma, mas no mundo, né? Com relação à discriminação, a racismo no ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho também. E aí é muito importante a gente reforçar para vocês que nós não toleramos nenhum tipo de discriminação e nem de racismo dentro da comunidade da plataforma. O ano passado, a gente teve um incidente na turma da Escola da Nuvem, que é uma turma de um curso de AWS, a gente tomou algumas atitudes muito rápido para que sanasse o problema e a gente não tivesse mais esse tipo de ocorrência aqui na plataforma. E hoje, eu vou, no final, a Mayara vai falar um pouquinho com vocês, se ela conseguir entrar, sobre o nosso código de conduta. A gente vai precisar que todo mundo assine, leia e assine o nosso código de conduta, um termo de autorização de uso de imagem e som, porque a gente acaba filmando todo mundo, né? Nesses eventos e nos presenciais também. E para vocês tomarem consciência do manifesto que a gente escreveu quando aconteceu essa situação de racismo. Só para vocês terem uma ideia, um aluno disse que ia dar uma chibatada no outro aluno para ele entender o que era racismo. Tá? E esse outro aluno, ele não era um aluno negro, né? Nenhum dos dois eram negros. E pior que isso, outros alunos se manifestaram e o professor não teve uma conduta adequada. Então, a gente, em parceria com a Escola da Nuvem, tomou atitudes muito drásticas para poder resolver esse problema. A gente resolveu, comunicou para toda a comunidade da plataforma e por isso que a gente quer que vocês tenham acesso ao código de conduta, que vocês se comprometam com ele, e é um compromisso mesmo. Quem não assinar o código de conduta não vai permanecer com a gente, porque a gente quer ter certeza de que todo mundo está de acordo com os valores da plataforma. E aí eu trouxe esse tema porque é um tema que perpassa tudo que a gente vive na nossa sociedade hoje. Ele é super importante para que a gente consiga conviver com as pessoas no mercado de trabalho, para que a gente tenha inteligência emocional para lidar com os problemas que a gente vai encontrar e mais do que isso, para que vocês, algumas pessoas não sabem, outras sabem, mas para que a gente possa ter uma tomada de consciência com relação a isso, né? Por que que isso acontece? Por que que a gente tem ainda hoje situações, ainda em 2025, situações de discriminação e racismo no ambiente de trabalho? E aí eu queria bater um papo com vocês sobre diversidade. E aí vocês podem falar aqui diretamente, abrir o microfone falando um de cada vez, ou escrever no chat. Se vocês quiserem escrever no chat, a Rai vai me ajudando aí a ler. Quantos professores negros vocês tiveram na infância e adolescência? Se a galera mais nova, com certeza vai ter algum. Vamos lá? Alguém? Eu tive só duas professoras negras durante a minha vida escolar no ensino fundamental todo. Uma professora de português e uma professora que era pedagoga. E no ensino médio eu não tive nenhum professor ou professora negra. Raridade. Mais alguém? Ali no chat o pessoal tá falando lá. O Douglas falou que não teve nenhum. A Brenda falou que ela só teve um na faculdade. A Vitória falou também, apenas um, uma na faculdade. O Anivaldo, nos anos 90, apenas dois. E o Daniel falou que teve apenas três.
O Daniel é uma raridade. Daniel e Raviane, que são mais novos também. Sim. Eu só tive na faculdade, né? E na, na minha infância e adolescência, só em outros cargos, na escola, né? Não como professores. Vocês já foram atendidos por médicos negros ou portadores de alguma deficiência, na infância e adolescência? O Douglas falou que teve um, o Alan falou que já, a Vitória falou que não, a Brenda falou que não se recorda, né? O Davi falou que por médicos já, o Kleber falou que já, sim. O Anivaldo falou eu não, Daniel falou médico nenhum. É, O André falou eu. médicos nenhum também. E tu, Rai? Nenhum. Ó, eu, médico, não, nem portador de deficiência, e só no ensino médio que eu tive uma professora que era maravilhosa de programação, inclusive ela dava aula, de programação para gente, e ela era deficiente, ela tinha um problema na perna. E aí eu queria também que vocês me dissessem quais são as recordações que vocês têm, né, de quando vocês eram crianças, sobre pessoas negras, de mulheres portadoras de alguma deficiência ou do grupo LGBTQIAPN+, em posições de liderança no mercado de trabalho. Vocês têm, quando vocês eram crianças e adolescentes? Vocês lembram dessas pessoas em posições de liderança? Diga aí, Raio. Ó, Diego falou zero. Kleber falou que não. A Vitória falou que não também. A Iranice falou que não. O André falou que não se recorda de nenhum. E a Raviane falou que quando foi tirar um título de eleitor, viu uma servidora cadeirante. O Lucas Beleza. falou que não. Daniel falou que pior que só na juventude mesmo, através da internet. Ah, maravilha. Quem viu, muito bom, porque mostra aí que as coisas estão mudando, e que bom que as coisas estão mudando, mas ainda assim a gente tem poucos relatos, né? E quantas pessoas neurodivergentes vocês já trabalharam? Vocês já trabalharam ou estudaram com alguma pessoa neurodivergente? Ou vocês sabiam que essa pessoa era neurodivergente? Alguém aqui? O Douglas falou que nenhuma. O Alan falou que não. Davi nenhuma. Vitória falou que aí sim. O Anivaldo falou, eu tive um professor que tem deficiência, que tem deficiência em 2001, querido professor de história do ensino médio. O André falou nenhuma. A Letícia falou uma amiga da faculdade era autista. Daniel nenhuma. Kleber nenhuma. Brenda nenhuma. E todo mundo quase nenhuma. A Alan nenhuma. E a Iranice falou que sim. Beleza. Vocês estão vendo quanto que é difícil, né, da gente ter essas pessoas, né? E quais são as posições nas quais vocês viam normalmente essas pessoas trabalhando? Quais eram os cargos? Quem teve, né? Quem conseguiu identificar na infância e na adolescência? Tem algum? Não. Não, né? Tá, então eu vou dizer, normalmente a gente vê essas pessoas em posições do setor de serviços, né? Servindo as outras pessoas. Ou recepção, ou limpeza,
como auxiliar de serviços gerais, ou em supermercado, farmácia, normalmente, normalmente entre aspas, né, tá aí, eram esses os cargos que essas pessoas ocupavam, e ainda ocupam, né, em sua grande maioria. E aí eu queria que vocês me dissessem pelo menos, do grupão aí, cada um dissesse pelo menos uma, eu botei 3 aqui, mas 3 é muito, situações que vocês já presenciaram ou já ouviram falar no ambiente de trabalho. Sobre discriminação. Alguém? Leandro, não entendi. São pessoas com deficiência ou qualquer... Mas essas que a gente falou, pessoas com deficiência, qualquer tipo de discriminação que você tenha visto no ambiente de trabalho. Já sofri por onde eu morava antigamente. Teve um dia que uma ex-chefe minha, tinha que ser, pô, mora no Complexo do Alemão, então já sofri discriminação pelo local onde eu moro. Mais alguém? Nesse sentido de moradia, eu acredito, claro que não ficou claro isso, né, mas eu acredito que eu já tenha sido mandado embora por conta de coisas que aconteciam dentro da comunidade onde eu morava, que às vezes me impossibilitava de sair e chegar no horário, né. Uhum. Mais alguém? Gente, ninguém viu nenhuma pessoa sofrendo discriminação no ambiente de trabalho, na escola, não? Vocês estão muito bons. Aqui, ali, o Anivaldo escreveu: eu já ouvi um negro ser chamado de escravo, uma pessoa com cargo abaixo ser chamada de peão, e por aí. Eu vi várias outras coisas no estado de São Paulo, meu estado natal. Nossa Senhora. Não é fácil, não. E aí, por que a gente passa por tudo isso? Né? Que é a questão toda aqui, e que eu trabalhei com as mulheres do Tech Woman num sábado, para falar sobre isso. O Rai estava lá com a gente, né, Rai? Sim. Tudo isso tem como fundamento aí racismo, né? Tudo que a gente passa hoje, tanto social quanto as outras violências que a gente vive na nossa sociedade, elas têm como fundamento o racismo. E aí, quando a gente olha para o racismo, normalmente a gente olha só para essa parte de cima do iceberg, né? Que é essa... O Kleber levantou a mão. Você quer falar, Kleber? Posso contar mais alguns dos relatos que eu tô lendo aqui no chat? Pode. Então, o Davi, ele falou que a única vez que ele viu foi quando alguém disse que um negro não sabia o que era ser negro. E o Daniel falou que a esposa dele sofreu um caso grave no Museu de Arte do Rio por um gringo e chegou até dar repercussão no RJTV. Caraca. E a Raviane falou que já presenciou e já sofreu assédio moral. Muito errado. O Kleber tinha levantado a mão, Raul. Levantou por engano, Kleber? Ou levanta mesmo? Se quiser falar, só abrir o microfone. Vamos lá. Kleber falou que foi sem querer. Tá. Então, só mais um ali. O Douglas falou que ele tem vários relatos, mas que ele vai falar sobre um episódio que presenciou na praça de alimentação do Downtown, aquele shopping lá, durante o almoço do trabalho. Segurança seguindo um colega de trabalho só por ele ser negro, somente. Quem nunca entrou na loja americana e foi seguido e é negro? Quem nunca? E por que isso acontece? É isso que eu quero trazer para vocês, porque eu acho que a gente vai falar depois, em outra palestra, vai ter um workshop sobre racismo algoritmo, e vocês que são programadores e programadoras, vocês precisam entender de onde vem esse racismo algorítmico que a gente tem aí, né? E todas essas situações de racismo, não só de racismo, mas de discriminação, seja por onde a gente mora, seja por nossa roupa, pela cor do cabelo, pela religião, ou por todas as coisas que fazem com que a gente seja diferente do outro.
e pioram muito as relações, não só no ambiente de trabalho, mas na vida como um todo. Quando a gente fala do racismo, a gente olha muito para esse contexto, desse iceberg aí, né? O contexto e as tendências são as coisas que estão mais visíveis para a gente. Mas aonde está a raiz disso tudo? Né? Está lá embaixo e ela é muito dura. Ela está nos nossos modelos mentais. E o que faz com que a gente tenha modelos mentais e que esses modelos mentais moldam as nossas estruturas e fazem com que a gente se expresse de maneira a discriminar o outro, né? Então, são essas coisas que a gente vai falar. A gente vai falar hoje das estruturas e dos modelos mentais que são os fatores subjacentes do racismo. E por que eu trouxe a questão do racismo? Não só por conta dessa ele é a raiz não só de preconceito, mas de violação de direitos que a gente tem na nossa sociedade. Beleza? Então, vamos lá. O que aconteceu, né? A gente fala muito sobre escravidão, mas a gente fala de uma maneira, a sociedade tem um discurso único para falar de como isso aconteceu. Mas a verdade é que 13 milhões de africanos foram raptados de seus países de origem e vendidos como mercadoria. Ontem eu estava vendo um vídeo falando sobre isso, e aí o cara falava o seguinte, o único povo que foi vendido como mercadoria, que foi escravizado, né, sem o direito a sair dessa situação de escravidão, tendo todos os outros direitos reconhecidos, foi o povo negro. Né? Então, o que aconteceu com essas pessoas aqui no Brasil? Um quarto dessas pessoas, elas vieram para cá para o Brasil e elas não conseguiram chegar no destino final. Elas morreram de sarampo, de sífilis, de varíola e de várias outras doenças. Né? Todos os direitos dessas pessoas foram violados durante esse processo todo. E mesmo com a abolição da escravatura, a gente vê que a população negra não recebeu os incentivos que ela deveria receber para se integrar à sociedade, né? Então, ela continuou sendo marginalizada e excluída. E aí, não só a população negra, né? Que eu quero trazer aqui para vocês. Quando a gente fala que essa população, ela viveu marginalizada e excluída, a gente fala hoje em dia, por exemplo, da origem das favelas. Nas favelas, a gente não tem só pessoas pretas, né? A gente não tem só pessoas negras, pardas, né? Pessoas pretas e pardas que compõem a população negra. Na favela, a gente tem pessoas nordestinas que também sofrem discriminação, a gente tem pessoas do norte que também sofrem discriminação. Então, é uma raiz que foi criada com um discurso único, né? Principalmente, por exemplo, o João, que sofreu essa situação porque morava no Complexo do Alemão, Alain, eu já passei por situações como essa. Então, assim, a gente precisa estar atento qual é a raiz disso tudo, né? A gente pegou um povo, a gente não, né? Eles pegaram um povo por conta da sua cor, da sua raça, discriminou, suprimiu todos os direitos desse povo, e a gente teve as consequências desse racismo estrutural. Então, eu trouxe aqui o que é letramento racial, que as pessoas muito têm falado sobre isso, que é a capacidade de reconhecer as dinâmicas de poder, discriminação e de privilégios relacionados à raça. Exclusivamente, quando a gente fala de letramento racial, falando da população negra, né? Quando a gente fala de racismo, a gente não pode falar de outra população, a gente só fala da população negra. Mas muitas pessoas confundem os termos, confundem as situações e colocam tudo no mesmo bolo, né? Tanto que a gente vê aí as pessoas falando de racismo reverso, que não existe e que o ministro acabou de dizer num processo que racismo reverso não existe.
porque uma pessoa branca não passou, né, as mesmas situações que uma pessoa negra passou. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque, na maioria das vezes, é com as expressões desse racismo estrutural que está aí que a gente vai lidar. Principalmente a nossa galera que é de favela e comunidade periférica. E aí, os fatores subjacentes do racismo, né? O que acontece com isso? A gente pega essa população, eles pegaram a população, disseram que libertaram a população, mas a população não teve políticas públicas voltadas para a superação da pobreza e desigualdade, com foco nas populações mais vulneráveis. A política de segurança é sempre com foco no extermínio da população negra. Então, se você tem uma pessoa branca e uma preta numa blitz, a pessoa que primeiro vai ser abordada vai ser a pessoa negra, né? Então, a gente teve essa falsa libertação sem um mínimo de suporte, depreciação da cultura e da sabedoria negra ancestral, supressão de direitos, escravidão e desumanização do povo negro. E aí, além disso, a gente também tem essa reprodução da história, de uma história única, né? Que a Chimamanda Adichie traz no livro dela, e depois eu vou passar aqui, vou mandar o link para vocês, a Rai vai compartilhar, de um vídeo dela no TED, que eu acho que vai ajudar muito a vocês entenderem, né? Foi contada uma única história para a gente, e é uma história que faz com que essa população seja vista de maneira muito, muito cruel. E tudo que vem da população negra é visto como ruim. Então, a gente precisa mudar o nosso modelo mental, por isso que eu coloquei esse iceberg aqui. A gente precisa mudar o nosso modelo mental, a nossa forma de entender as coisas, para que a gente não cometa esse tipo de racismo, né, com ninguém, e que a gente também não cometa nenhum tipo de discriminação no ambiente de trabalho. E também para que, caso a gente identifique alguma situação de discriminação no ambiente de trabalho ou aqui na plataforma, que a gente possa falar sobre isso, que a gente possa discutir sobre e lembrar que racismo é crime e que as pessoas devem sofrer as consequências quando elas cometerem alguma situação racista aqui com a gente. E aí eu trouxe outras situações ligadas, né, à diversidade para a gente pensar com relação à discriminação, e aí eu também trouxe as pessoas portadoras de deficiência e neurodivergentes, porque também foi contada uma história única sobre essas pessoas durante muitos anos, né? Durante séculos, essas pessoas, a gente não falava sobre as questões que essas pessoas tinham com relação à saúde e nem das potências que essas pessoas também têm. As pessoas são muito potentes, todas as pessoas são, né? A gente coloca aí um capacitismo, tem a questão do etarismo no ambiente de trabalho, mas com as pessoas portadoras de deficiência e neurodivergentes, como não se conhecia muito a fundo a situação de saúde delas, elas passavam por muitas situações de discriminação. Então, a gente precisa estar atento, com mente, coração aberto e principalmente a cabeça aberta para que a gente consiga mudar os nossos modelos mentais e enxergar as pessoas primeiro pelas capacidades que elas têm e não simplesmente discriminar. E aí, o que a gente vê no dia a dia, né? A gente vê um monte de notícia, eu trouxe mais aqui com relação a mulheres e homens negros, mas tem outras coisas também, falando sobre discriminação e sobre essas consequências, né? Porque à medida em que você não tem políticas públicas suficientes e eficientes voltadas para essa população vai estar sempre à margem da sociedade, não recebendo o suporte necessário que ela precisa para poder superar as situações que ela passa no dia a dia. E aí, tem empresa que é condenada a pagar 40 mil por fala racista, né? Preto aguenta chicotada,
A gente tem também com relação à violência obstétrica, que as mulheres negras passaram e ainda passam nos sistemas de saúde. Hoje em dia tem lei para combater a violência obstétrica, mas se entendia que a mulher negra ela suportava muito mais dor, então ela não precisava de anestesia e ela era deixada no canto aguentando a dor do parto até que ela não suportasse mais, né? A gente tem várias situações de violência, vários casos no Carrefour, né? Como foi divulgado, é sempre divulgado pela mídia, que não é nenhuma novidade, e tem casos recorrentes em todos os lugares que a gente for olhar sobre discriminação no ambiente de trabalho. E aí, o que eu quero chamar a atenção, isso aqui vai ficar com vocês, eu coloquei o link aí no chat para vocês verem, vocês darem uma olhada, tem muita situação de discriminação com relação a mulheres, né? O recrutador, esse caso aqui é surreal. O recrutador discriminou uma mulher porque ele falou que era difícil contratar quem tem filhos. Qual é a relação entre ter filhos e ser capaz de ocupar uma vaga e ser bem-sucedida nessa vaga, né? É tão surreal que ela compartilhou, né, no LinkedIn, e isso rodou aí os meios de comunicação, falando principalmente sobre essa situação que ele falou, ele achou que porque ela estava desempregada, além dela ter filhos, ela tinha que ficar o tempo todo disponível no WhatsApp para ele, né? Disponível não só no WhatsApp, mas para fazer a reunião a hora que ele quisesse, fazer a entrevista a hora que ele quisesse, né? Uma falta de respeito desse recrutador. Não só uma falta de respeito, mas ele discriminou pelo fato dela ter filhos, ele cometeu uma série de violações. Eu estou rindo de nervoso, tá? Porque toda vez que eu vejo isso me dá muita raiva, porque isso, infelizmente, ainda acontece. E aí, o que a gente vê, né, que tem sido feito aí? As pessoas têm declarado isso, têm falado sobre as situações de preconceito que elas passam, ou de discriminação, e aqui eu trouxe um pouquinho sobre as pessoas que conseguiram falar um pouco sobre as situações que elas sofreram de racismo. Então, a gente vê aqui que a grande parte é de não héteros, de mulheres e de negros, né? Que não levaram para o RH. E olha quanto tem de pessoas que conseguiram levar a situação de preconceito que sofreram para o RH. Ainda é muito pequeno. A gente ainda tem muito medo, muito receio de dizer que sofreu alguma situação de racismo, de preconceito, de discriminação, que são coisas completamente diferentes, tá? Então, quando eu trago a situação do racismo estrutural, é para mostrar um pouquinho para vocês que ele está presente em todas as áreas, na saúde, na educação, no trabalho, justiça, habitação, na cultura e entre outras situações que a gente vê aí. E aí, o que é a discriminação no ambiente de trabalho? Né, que é o tema que a gente veio falar aqui hoje. São práticas que tratam os colaboradores de forma desigual, seja por conta de gênero, de raça, de orientação sexual, de faixa etária ou deficiência, e que não levam em consideração o desempenho da pessoa no ambiente de trabalho. Então, em qualquer situação que vocês se encontrem no ambiente de trabalho, ou seja lá qual for o ambiente, em que não for levado em consideração o seu desempenho ou o desempenho do colega, mas sim essas características, isso se configura como discriminação e isso deve ser dito, né, para o RH, quando a empresa tem RH. Quando não tem RH, a gente procura o superior direto. Quando a pessoa que discriminou é o superior direto,
a gente tem que ir procurando dentro da empresa outros canais de comunicação para que a gente possa falar sobre isso e avisar as pessoas que isso está acontecendo. Aqui na plataforma, gente, qualquer discriminação que vocês sofrerem, situação de racismo, vocês podem procurar a mim, a Mayara, a Rai ou qualquer Jedi que eles vão chegar a gente. A gente tem reunião todas as quartas-feiras com os Jedi. Os Jedi estão mais próximos de vocês, vocês podem ter uma relação melhor com esses Jedi e se sentirem mais confortáveis para falar com eles. Mas eu quero dizer que todos e todas e todos serão ouvidos. E a gente vai acolher vocês da melhor maneira possível e a gente vai resolver o que a gente precisar. Tá bom? E aí, para vocês saberem, a Lei 9.029 de 95, ela diz o que é discriminação no ambiente de trabalho, e ela garante que você tem aí respaldo na lei para poder se defender. E como a discriminação no ambiente afeta, né? O Instituto Locomotivo, ele diz que 4 em cada 10 pessoas são afetadas por conta da discriminação no ambiente de trabalho. E aí, como que essas pessoas, elas colocam, né, essa discriminação, essa situação que estão passando quando elas não falam, no ambiente de trabalho? Elas são acometidas por ansiedade, por depressão, por síndrome do pânico, por burnout, entre outras doenças físicas que são geradas por conta dessa discriminação, dessa falta de segurança no ambiente de trabalho. Então, às vezes, a pessoa está com ansiedade, a pessoa está passando por uma situação de síndrome do pânico, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de estar no ambiente de trabalho, e o burnout, ele acontece, na maioria das vezes, não é uma regra, quando a pessoa trabalha muitos anos na empresa e não tem o seu trabalho reconhecido, né? Os seus anos de trabalho, a sua contribuição reconhecida, ela vai perdendo a vontade de estar no ambiente de trabalho, o trabalho vai perdendo sentido para ela, o que pode ocasionar em ansiedade, depressão e síndrome do pânico também, tá? Até aqui tudo bem, gente? Estou falando muito rápido? Tudo certo. Se eu estiver falando muito rápido, fala, né? E aí, quais são os principais tipos de discriminação no trabalho? A gente tem discriminação por gênero, por gravidez, por idade, por deficiência, por orientação sexual, por raça e motivos relacionados. Essas são as formas que a gente tem, os tipos, né? E que a gente precisa estar atento a isso o tempo todo. E aí, como é que a gente faz para evitar essa situação, né? Isso aqui eu levei para um workshop que eu fiz presencial numa empresa, num evento de compliance, e aí está muito voltado para a empresa, mas eu vou trazer um pouquinho aqui para a plataforma, né? É muito importante que a gente tenha códigos de conduta claros, objetivos, que as pessoas saibam exatamente o que essa empresa tolera e o que ela não tolera, para que cada colaborador saiba. Então, quando você for para uma empresa, procure saber se ela tem código de conduta, quais são os valores, quais são as expectativas, as condutas aceitas e não aceitas nessa organização. Porque muito do que está no código de conduta da empresa vai dizer sobre o ambiente no qual você vai trabalhar, né? E aqui na plataforma a gente tem um código de conduta que a Mayara vai compartilhar com vocês, que eu já falei que ela vai enviar para vocês por e-mail, para que todo mundo possa assinar, inclusive os colaboradores da plataforma também assinam, os nossos parceiros. A partir desse ano, a gente já consegue enviar para que todo mundo esteja na mesma página. E aí, como que a empresa, né, pode evitar situações de discriminação?
ela precisa, né, analisar a diversidade nas equipes. É muito importante que a diversidade esteja refletida nos diversos níveis hierárquicos e funções. Não adianta uma empresa dizer que ela é diversa, né, que ela é preocupada com a diversidade, se não tem ninguém num cargo de direção que represente essa diversidade, se não tem mulheres, se não tem pessoas LGBTQIAPN+, se não tem pessoas com portadoras de deficiência, na direção que represente, né, essa diversidade. Criar espaços para reflexão, como a gente está fazendo aqui, workshops, palestras, canais de denúncia sobre esses casos, e o programa é importante que a empresa tenha programa de diversidade e inclusão com base nos ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que a gente consegue, através deles, medir de verdade se a empresa está aí comprometida com a diversidade. E aqui, a gente trabalha com um público muito diverso, né? Graças a meu bom Deus, a gente tem uma equipe bem diversa. Eu, cada dia, luto mais para que a diversidade esteja cada vez mais presente na plataforma, em todas as áreas. Então, eu estou sempre trazendo sugestões de coisas, de ações que a gente possa tomar e de pessoas que a gente possa trazer para representar essa diversidade que a gente tem nos nossos alunos e alunos, né? Porque é super importante. Saibam que eu estou aqui lutando ferrenhamente por essa diversidade por nós. E aí eu quero Estranho é que ser vocês racista. assistam isso. Seja menos. Tá dando para ouvir, Rai? Deu para ouvir um pouco? Tá, pra mim tá, certinho. Então eu vou voltar, tá? Tá. É um vídeo que fala de poesia, é um vídeo de poesia do Braulio Bessa, que eu amo, mas se vocês olharem, ele fala da diversidade como um todo, né? Tem uma pessoa que é deficiente visual que ela busca ajuda e ela não vai ter ajuda. E aí eu quero que vocês olhem o vídeo com esse olhar e quero que vocês me digam depois o que mais vocês identificaram nesse vídeo com relação à discriminação, beleza? Estranho é ser racista. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. A quem nasceu para julgar e a quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Cura o amado e quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. E aí, gente? O que mais que vocês identificaram? Me contem. Compartilhem. E aí, Rai? O pessoal ainda não digitou. Mas se quiserem falar, pode falar, tá, gente? Pode abrir o microfone e falar, gente. O Anivaldo falou que ficou sem palavras. Eu também fiquei. Porque é forte, né? É muito A gente tem uma questão aí do racismo,
A gente tem uma questão aí de uma pessoa que é deficiente visual e que não recebeu apoio só no final. E se ele não fosse negro, será que ele teria recebido ajuda? Será que ele teria sido tratado da mesma maneira? A Maria falou que aconteceu essa semana em Copacabana com ela. Um idoso caiu, ela e outra mulher, uma mulher branca, foram ajudar e ele só pediu obrigada para a moça. No caso, não pediu para Maria. Ah, eu sinto muito, Maria. É triste demais, é revoltante. Porque parece que a gente é invisível, né? Sim. A gente se sente invisível, se sente incapaz, mesmo sabendo que nós somos super capazes. Mas o que a gente pode fazer para colaborar com um ambiente mais acolhedor e menos discriminatório, né? Vamos lá. A gente precisa entender que o racismo, ele é que nem esse elefante aqui. Ele tem muitos olhares, muitas nuances, e ele pode ser visto de maneira completamente diferente. Então, a gente precisa olhar para a realidade que a gente está sistemicamente, entendendo que a gente não tem uma história única sobre cada situação, né? Por que será que esse senhor não agradeceu a Maria? Né? A gente sabe, pela cor da pele da Maria, né, Maria? Infelizmente. Mas por quê? Porque lá atrás, quando eu falo do iceberg, daquele modelo mental, ele com certeza está baseado naquela ideia de que as pessoas pretas são violentas, de que as pessoas pretas elas são bandidas, elas não trazem nada de bom para a nossa sociedade. Provavelmente é isso, né? Não sei, porque não posso dizer aqui que é isso, mas na maioria das vezes são com esse tipo de situação que a gente se depara. Então, é muito importante toda vez que a gente tiver qualquer situação que a gente tenha um olhar muito sistêmico para a realidade que a gente tá se deparando, sabe? Que a gente olhe para a diversidade, para a inclusão como uma maneira de mudar a sociedade na qual a gente vive. Fala, Raul. Só vou ler aqui o chat. O Daniel tinha falado que era emocionante demais, né, no caso, o vídeo que passou. Ele disse que passou por um período sinistro na infância com um vizinho que odiava ele pela cor da pele. E ele mencionou, né, que só quem já passou por isso sabe como é triste. O Alan, ele falou que já viu muito desses vídeos, né, na internet. E não tem como negar que algo assim não exista. Muitas vezes está tão enraizado que as pessoas nem entendem que estão discriminando alguém e sempre tentam se justificar com os piores argumentos, mas não justificam nunca. A Mayara falou que o mais revoltante é ouvir pessoas afirmarem que o racismo não existe mais. Quem sente na pele sabe que ele ainda está presente no dia a dia. O racismo estrutural segue enraizado na sociedade. O André falou que é muito triste ver isso, mas no final teve alguém que ajudou. Mesmo depois de várias tentativas, o amor prevaleceu. O Anivaldo falou que quando buscamos mudar, falar com tom de voz baixo, ser calmo, acaba incomodando também. E esse tema é muito complexo. E ele agradeceu por essa live. Ai, obrigada. É complexo mesmo, porque no modelo mental das pessoas, nós somos barulhentos, né? Explosivos. E aí, quando eles se deparam com o outro lado nosso, é incômodo para eles. Então, eles não sabem lidar, porque o que eles estão esperando é aquela história única que foi contada, que negro é violento, é explosivo, é barulhento, enfim. Mas vamos lá, o que mais que a gente pode fazer, né? Eu sempre trago essa fala do Nelson Mandela, que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele. Por quê? Porque não é só pela cor da pele, mas ninguém nasce odiando uma pessoa, por exemplo, porque ela ama outra pessoa do mesmo sexo. Isso foi colocado lá de alguma maneira, construído de alguma maneira através das relações, né? Para uma criança dizer que não gosta da outra por conta da cor da pele, ela só vai dizer se alguém disse isso para ela ou se ela presenciou alguém dizer.
Então, é através das nossas relações que a gente vai construindo e perpetuando esse tipo de situação, né? A gente perpetua esses comportamentos, essas falas racistas, machistas, misóginas, e o que a gente está fazendo hoje, né, com relação a isso, nas nossas relações? Por onde a gente passa, qual é a mensagem que a gente deixa com relação a isso? E quais são as instituições que eu quero me aliar que não cometem esse tipo onde os seus colaboradores não cometem esse tipo de comportamento? Porque quando, por exemplo, a plataforma vai procurar empresas para empregar, né, os alunos, a gente está sempre procurando empresas que tenham uma cultura bacana, né? Não só uma cultura de benefícios financeiros, mas que tenham um ambiente bacana para que as pessoas possam trabalhar. Então, se algum aluno trouxe para a gente, né, está no mercado de trabalho, que a empresa XYZ, ela não é legal, a gente não vai mais procurar vaga para esse aluno lá. E a gente não vai mais ter parceria com essa empresa, porque não faz sentido para a gente colocar os nossos alunos para trabalharem numa empresa que não respeita os nossos valores e aquilo que a gente acredita. E aí, a história única, ela traz, né, como a Chimamanda Adichie fala, ela cria estereótipos, e o problema com estereótipos é que eles sejam mentira. Não é que eles sejam mentira, mas que eles sejam incompletos, né? O vídeo dela é super legal, porque é exatamente isso. A mãe conta uma história para ela e depois ela descobre que a história que a mãe contou era uma história que a mãe criou na cabeça dela, que não era verdade, sobre uma família que trabalhava na casa dela. A família era mega empreendedora, tinha outros trabalhos, mas a mãe dizia que eles passavam muita dificuldade porque eles só trabalhavam ali. Eles eram artesãos maravilhosos. Então, se ela não tivesse procurado saber dessa história, ela ia morrer acreditando que aquela família passava necessidade porque trabalhava ali na casa dela. Só trabalhava ali. Quando ela foi na casa das pessoas, ela viu que não era nada daquilo. Porque a mãe simplesmente não procurou saber da história das pessoas, não ouvia as pessoas. E fora outras situações pelas quais ela já passou também, né, que ela conta, compartilha. E aí, como é que a gente rompe, né, com esses ciclos? A gente estuda sobre o tema, a gente lê e consome conteúdos de pessoas que têm um lugar de fala sobre ele, a gente não estigmatiza as pessoas, nenhum problema pode ser visto como mimimi, né, porque só quem passa é que sabe. A gente muda as nossas atitudes e a gente precisa ser embaixadores para lutar pela diversidade, pela inclusão. E contribuir para o crescimento da igualdade de oportunidades para a população que não tem acesso a essas oportunidades. A gente cria aí um círculo virtuoso com essas atitudes, que é o que a gente procura fazer aqui na plataforma. Por que a gente atende pessoas de favelas e comunidades periféricas? Porque a gente acredita que essas pessoas não têm abertura no mercado de trabalho conforme elas poderiam ter, elas não recebem as oportunidades e os instrumentos corretos para que elas entrem no mercado de tecnologia e possam permanecer nesse mercado com sucesso, com êxito. Então, a gente está aqui, contribuindo para o crescimento da igualdade de oportunidades para a população que não tem acesso. E aí a gente chama vocês para que vocês se tornem embaixadores disso também. Não só aqui na plataforma, mas por onde vocês passarem. Assim como os nossos Jedis que já estão no mercado de trabalho e que estão aí abrindo portas para que vocês daqui a pouco possam estar nessas empresas que eles atuam hoje. E aí, seja um agente de mudança mesmo, prossiga estudando sobre formas de racismo e discriminação, identificando quais são os impactos, quais são as ações que estão acontecendo, o que está acontecendo de novo, quais são as organizações que estão trabalhando sobre isso, o que a gente pode fazer. Tragam temas para a gente discutir, tragam pessoas que vocês acham que possam palestrar sobre outras vieses desse tema, porque o que eu estou trazendo aqui é só uma
formiguinha para vocês pensarem sobre o tema. E aí, alguns exemplos de coisas que a gente não deve fazer, né? Não olhar para uma pessoa com deficiência identificando somente as faltas, mas potencializando as capacidades dessa pessoa. Não perguntar para mulheres se elas que têm filhos, com quem que elas têm filhos, né? Se são todos do mesmo pai, por exemplo, que as pessoas perguntam. Não rir de piadas racistas, misóginas, machistas, discriminatórias, porque a partir do momento que você ri, você se iguala ao agressor e você está dizendo para o agressor que está tudo bem o que ele está fazendo, que você está confortável com a atitude dele. Não usar termos pejorativos, como tuas negras, denegrir, segunda-feira é dia de branco, isso aqui mais ligado ao racismo. E o que a gente precisa fazer? O que é importante? Né? Olhar sistemicamente para a diversidade e inclusão, estudar muito sobre o tema, valorizar a diversidade, reconhecer as contribuições e experiências dessas pessoas para a nossa sociedade, ler livros e assistir filmes, peças de teatro, ou qualquer outro tipo de conteúdo realizado por pessoas que têm um lugar de fala, consumir produtos, indicar pessoas diversas para vagas de liderança, né? A gente tem uma rede de apoio que sempre tem alguém, tem uma vaga aqui para ser gerente de tal coisa. Pensa numa pessoa que represente a diversidade para você poder indicar para essa vaga, sabe? Que é o que a gente está fazendo aqui na plataforma. E o que é importante fazer? Estimular cada vez mais a equidade, inclusão, respeito às diferentes culturas e conhecimentos tradicionais, agir de maneira para contribuir, né, para a transformação, e olhar para as pessoas enquanto detentoras de saberes, de força, de resiliência, de afeto, de alegria, e pessoas de valores, né, que hoje em dia está muito difícil de encontrar, porque a gente está vivendo numa sociedade que valoriza muito o ter e não o ser, mas a gente precisa valorizar o ser, porque sem o ser não existe sociedade. Então, vamos valorizar tudo que cada um tem, né? Porque nós somos pessoas, somos uma comunidade e a gente não vive sozinho. Ninguém vive sozinho nesse mundo, a gente só consegue estar aqui hoje porque várias pessoas contribuíram para que a gente tivesse alimento, para que a gente tivesse roupa, para que a gente tenha um teto para morar, para que a gente tivesse internet, tem alguém lá plantando para a gente poder comer. Então, a gente não pode dizer que vive sozinho nesse mundo, né? Que se vira sozinho. E aí, promover eventos sobre diversidade. Então, se você é de algum lugar que você acha que não está legal a questão da diversidade, isso aqui é mais para as empresas, tá? Mas se vocês estão em empresas ou vocês estão em lugares em que vocês acham que possam promover diversidade, vejam pessoas da comunidade de vocês que possam fazer palestras pequenas, grupos de conversa para falar sobre diversidade, né? E ofereça apoio para as pessoas nas empresas, escuta para denúncia, apoiem os colegas de vocês quando eles falarem para vocês de alguma situação de discriminação ou de racismo, por favor, tá? Não julguem como mimimi. E aí, o que a plataforma está fazendo? A gente tem um código de conduta claro e objetivo, a gente está realizando esse workshop, mais do que isso, tem outras palestras que a gente vai falar aí sobre racismo algorítmico, né, Rai? Vai ser um workshop com o Pedro que é muito bacana, e tem outras situações que a gente vai trazer aqui também para vocês, e eu quero dizer que as denúncias aqui são apuradas e tomadas medidas muito rápidas, então, caso vocês passem por alguma situação, por favor, nos digam. Fala, Rai. Só para complementar sobre essa questão de ser muito rápido, gente, daquele acontecimento que rolou no ano passado, foi um acontecimento assim muito ruim, tenebroso, mas que foi apurado assim muito rapidamente mesmo. Quando a Alia fala que é rápido aqui, é porque é rápido. A gente toma muito cuidado com essa questão, tá? Então, se vocês souberem de algo, estiverem passando por algo, por favor, nos avisem, tá? É muito importante. Oi, Rai, obrigada.
Diego, vamos de... Boa noite, gente. Ale, primeiramente, parabéns aí pela palestra, de verdade. Lindo ouvir você falar sobre isso, tá? E, cara, eu acabei não falando muito quando você estava perguntando para a CTP, não, estava podando aqui. Desculpa, errei, tá? Ah, Prometo que eu vou melhorar. Mas, cara, eu não vou falar muito sobre o acontecimento desse negócio, por mais que eu estava presente, mas, enfim, acho que eu vou falar mais sobre a questão do que a gente pode fazer para apoiar o movimento e tentar reduzir isso, que seria a gente demonstrar solidariedade e apoio, né? Você falou mesmo aí da questão das americanas. Eu já entrei nas americanas com um amigo meu que é negro e presenciei ele sendo seguido. E, cara, me dá uma raiva lembrar disso, porque a única coisa que eu fiz foi ficar do lado dele, entendeu? Eu já me martirizei muito por não falar coisa. Então, visão forte, tá com o microfone aberto aí, cara. cara, Lanto tá na plataforma também? Ele é tá isso? daqui, Vocês estão ele na veio daqui. plataforma? Ai, que lindos! Cadê a câmera? Eu quero ver vocês. Não. Pô, tinha que ter sido antes, cara. Tava cheio de gente aqui. Tava eu, Ricardo, Alan, Volgran, Michel. Hoje tava cheio. Que Tá isso? correto, mas não fez nem mídia. Uma Que vacilo. isso? Ah, não acredito! Vacilo também. Erramos, de verdade. Mas culpa do Michael. Ele não quis tirar foto quando ele tava comendo, aí nós esqueceu e geral foi embora. Ah, Mas, enfim, basicamente isso, tipo, demonstrar apoio, inclusive no dia, na época que estava acontecendo isso, também fiquei muito bolado de eu não ter falado nada na hora, se bem que, tipo, tudo foi resolvido, né, muito rápido, vocês foram muito proativos em relação a isso, mas enfatiza essa parte mesmo, rapaziada, a gente que vê esse tipo de coisa acontecendo, a gente pode falar alguma coisa, a gente pode ajudar a demonstrar algum tipo de apoio, de qualquer maneira. Não precisa, tipo, sei lá, arrumar barraco por isso, mas pode pelo menos, sei lá, chegar na pessoa, demonstrar apoio, speak, tá correto. Parabéns aí pela palestra ali, ficou muito bom, de verdade. valeu, obrigada, Gi. Tá perdoado que você estava codando, tá? Seguinte, gente, o Gui falou que na época ele não falou nada, ficou chateado por não ter falado nada, mas o que que acontece? A gente vive numa sociedade em que isso está tão enraizado, está tão lá naquela parte de baixo do nosso iceberg, que a gente acha que tá ok, tá na normalidade não falar. Ah, é problema do outro, o outro está passando. É igual quando eu vejo uma mulher passando por uma situação de violência, né? Eu não posso achar que é normal uma mulher passar por uma situação de violência porque ela está passando por aquela situação porque ela quer. A gente não sabe, né? Exatamente aquele elefante. A gente não sabe quais são as causas que estão fazendo com que aquela mulher permaneça naquela situação de violência. Por que que aquela mulher não consegue pedir ajuda, né? Ou quando é oferecida ajuda a ela, ainda assim ela tem medo de sair daquela situação de violência. Então, a gente precisa estar perto, a gente precisa apoiar, a gente precisa ouvir as pessoas. E quando a gente não tem consciência do que eu estou trazendo aqui para vocês, fica difícil mesmo de a gente tomar alguma atitude, a gente falar alguma coisa, mas agora todo mundo que está aqui já sabe, né, já tem um pouquinho de conhecimento, então vamos estudar, galera. Não só estudar código, porque eu sempre falo que a gente aqui na plataforma tem um olhar sistêmico para vocês, a gente quer que vocês sejam bons colegas de trabalho, bons filhos, bons companheiros e companheiras, né, que a gente tenha uma sociedade, uma comunidade da plataforma muito legal, muito saudável. E a gente só vai ter isso se a gente se apoiar e se acolher, né, se a gente der as mãos de verdade e caminhar juntos, nos protegendo e fazendo o que for melhor. Se o colega cometeu algum ato que não foi legal, dá um toque, né? Cometeu de novo, chama a gente, que a gente vai conversar, né? E, de preferência, se for racismo, é na hora, fala com a gente que a gente vai chamar e a gente vai resolver da melhor forma possível, tá? E aí, tem aqui alguns... Ih, pulei, foi mal. Aqui tem alguns autores falando muito sobre a temática antirracista, não só autores, mas influenciadores que têm nome no nosso país e fora do nosso país, e que vocês deveriam ler, né, porque trazem não só situações sobre a prática antirracista, mas trazem questões que estão aí no nosso dia a dia, sobre machismo,
sobre discriminação de outras maneiras. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem o conteúdo. O link está aí no chat. Depois a Rai pode passar para vocês. Aqui tem algumas referências. E é isso.